queridos ouvintes tricolores, aqui é mais um episódio do nosso Necropsia Gremista, e hoje, meus amigos, a conversa é dura, dolorida, mas necessária. O Grêmio foi literalmente atropelado no Beira-Rio neste domingo que passou, levando incríveis 4 bolas na casa do maior rival. E não foi uma derrota qualquer, não senhor. Foi daquelas que deixam marcas, que expõem feridas abertas e que fazem a gente se perguntar: o que está acontecendo com o nosso imortal? Podem pegar uma xícara de café, se acomodar aí na poltrona, porque vamos destrinchar esse Grenal 449 nos mínimos detalhes. Vamos falar das 5 razões que levaram o tricolor a sofrer essa goleada histórica de 4-2. Vamos analisar as palavras do técnico Luiz Castro e, principalmente, vamos entender o que esse resultado significa para a temporada que está apenas começando. A torcida gremista acordou com o gosto amargo da derrota na boca. E pior, teve que ouvir o olé da massa colorada ecoando pelas arquibancadas do Beira-Rio. É de cortar o coração de qualquer tricolor de fibra. Mas vamos com calma. Vamos analisar friamente como um bom jornalista raiz deve fazer, mesmo com o coração sangrando de azul, branco e preto. E olha, meus caros, a noite começou até com certa esperança, com aquele gostinho de que seria uma noite especial. O Grêmio saiu na frente no placar logo cedo, mostrando que tinha condições de brigar de igual para igual com o arquirrival. Mas o futebol, essa caixinha de surpresas que a gente ama e odeia ao mesmo tempo, guardou uma crueldade sem tamanho para o lado azul da capital gaúcha. Depois de construir a vantagem de ver o time de Luiz Castro aparentemente controlando as ações, veio o tsunami colorado. E não foi um tsunami qualquer, foi daqueles que varrem tudo pela frente, que não deixam pedra sobre pedra. Em apenas 9 minutos da segunda etapa, 3 gols sofridos, uma verdadeira apagão coletivo que enterrou qualquer chance de reação. O próprio técnico português admitiu na coletiva pós-jogo. A equipe desapareceu durante uns minutos e foram fatais. E foram mesmo, meus amigos. Foram minutos que pesarão como pedras na consciência de cada jogador que vestiu a camisa tricolor naquela noite maldita no Beira-Rio. Mas vamos ao que interessa, vamos dissecar essa derrota cirurgicamente, como faziam os grandes jornalistas das antigas, aqueles que viveram os tempos áureos do nosso Grêmio. A primeira razão dessa catástrofe anunciada está embaixo das traves, meus caros. O Everton, o goleiro que chegou com expectativas, teve uma noite para esquecer. No primeiro gol colorado, numa cobrança de escanteio, o arqueiro gremista saiu da meta como quem vai pegar um ônibus atrasado, atrapalhado, sem confiança, sem comando. A bola era alta e aberta, todos viram que não tinha condições de chegar nela, mas mesmo assim o goleiro insistiu no erro. Borré ficou livre para cabecear. Noriega tentou salvar em cima da linha, mas a bola espirrou e Marcos Rocha, ironicamente nosso capitão, mandou contra o próprio patrimônio aos 9 minutos. Foi uma falha primária, dessas que a gente vê em divisões inferiores e nunca espera ver num clássico Grenal. E o pior é que o Everton estava envolvido também no quarto gol, mostrando que a noite dele foi mesmo de pesadelo completo. A segunda razão, meus queridos ouvintes, passa pelo pecado capital de qualquer equipe de futebol, não saber administrar a vantagem no placar. O Grêmio conseguiu virar para 2-1 com gol de Amuzu, tinha tudo para segurar o resultado, para controlar o ritmo frenético que o Inter impunha desde o apito inicial. Mas não, o tricolor preferiu entrar na pilha, acompanhar o ritmo alucinante do adversário ao invés de fazer o que time grande faz nesses momentos, acalmar o jogo, rodar a bola, cansar o rival. Foi apenas 5 minutos depois do gol que colocou o Grêmio na frente que veio o empate colorado. 5 minutos. Não deu tempo nem de comemorar direito e já estava tudo igual novamente. E aí começou o desespero, a ansiedade, aquela sensação de que a noite não terminaria bem. O Grêmio não conseguiu utilizar a vantagem momentânea para impor seu jogo, para mostrar autoridade, para fazer o que historicamente sempre fez nos momentos decisivos. E no meio de campo, meus caros, estava um dos fantasmas que assombra o torcedor gremista há tempos. Cristaldo, o argentino que entrou como titular neste Grenal por estar num bom momento no início da temporada, simplesmente desapareceu no clássico. Aliás, mais que desapareceu, estorvou, teve pouca movimentação, não conseguiu ditar o ritmo do jogo como se espera de um camisa 10, desperdiçou chance valiosa e foi substituído no intervalo por Luiz Castro.
E olha, não é de hoje que a torcida tricolor se decepciona com o meia argentino. Ele está no 4º e último ano de contrato, e a cada jogo que passa, fica mais clara a sensação de que esse casamento nunca deu realmente certo. É frustrante ver um jogador com tanta qualidade técnica simplesmente não corresponder quando mais se precisa dele. No Grenal, momento em que os grandes jogadores aparecem, que os craques fazem a diferença, Cristaldo foi apenas mais um. E num clássico desse tamanho, ser apenas mais um é ser ninguém. A terceira razão da derrota passa pelos pontas, e aqui a análise fica interessante, meus amigos. Luiz Castro tem como marca registrada o jogo pelos lados, a utilização dos extremos para criar superioridade numérica e chegar ao gol adversário. E realmente, no início da partida, isso funcionou. TT conseguiu um cruzamento na medida certa para Carlos Vinícius escorar para a Muzu abrir o placar. Mas foi só isso, né? Não, foi o único momento de brilho da noite. Depois desse lance, TT sumiu, ficou marcado, tentou alguns dribles individuais pela zona intermediária sem sucesso nenhum e acabou neutralizado pela dupla marcação que Bernabé e Ronaldo fizeram durante todo o jogo. Do lado esquerdo, a Muzo foi pouco acionado porque o Grêmio priorizou os ataques pela direita e quando o Enamorado entrou no segundo tempo, passou completamente despercebido pelo clássico. Os ataques pelos lados foram sistematicamente neutralizados e ficou evidente que outros adversários farão a mesma estratégia daqui para frente. E se o ataque pelos lados não funcionou, meus caros ouvintes, a marcação foi simplesmente vergonhosa, inexistente, amadora. Essa é a quarta razão e talvez seja a principal, a mais grave de todas. Os jogadores gremistas ocupavam os espaços no campo, mas ficavam a quilômetros de distância dos colorados. Parecia que tinham medo de encostar, de fazer o carrinho, de dar um bote mais forte. Thiaguinho, o volante que deveria ser a primeira linha de contenção, deixou os adversários jogarem às suas costas o tempo todo. Arthur, coitado, precisou se desdobrar em 2, 3, tentando cobrir os espaços que os companheiros deixavam abertos. A diferença de atitude em campo, de raça, de vontade de ganhar o clássico foi gritante entre as duas equipes. Enquanto o Inter jogava como se cada bola fosse a última da vida, o Grêmio parecia estar num jogo treino de meio de semana, e Marcos Rocha, nosso experiente capitão, teve a tal avenida inaugurada em seu corredor. Carbonero fez uma festa particular, passou por ele sempre que quis, e deixou claro que o lateral está devendo muito, com João Pedro respirando em seu calo de cotovelo pela posição de titular. A quinta e última razão que a análise do jogo nos traz são as substituições de Luiz Castro, meus amigos. O técnico português, que merece tempo e respeito pelo trabalho que está construindo, e isso precisa ficar claro aqui, não conseguiu mudar o panorama do confronto com as peças que colocou em campo. No intervalo, optou por colocar Edenilson e Dodi no meio de campo, uma fórmula que já foi testada e reprovada pelos últimos 3 treinadores do Grêmio. É aquela história. Se não deu certo antes, por que daria agora? Enamorado entrou, mas não conseguiu mostrar seu estilo de jogo. Ficou apagado. E a dupla de centroavantes com André Henrique e Carlos Vinícius teve resultado absolutamente nulo. 0. Porque simplesmente a bola não chegava lá na frente. As mudanças que deveriam dar mais energia, mais criatividade, mais opções ao Grêmio, acabaram deixando o time ainda mais desequilibrado e vulnerável. E o Inter, esperto e bem treinado, soube aproveitar cada brecha que se abriu. Mas vamos às palavras do comandante Luiz Castro, que na coletiva pós-jogo foi direto ao ponto, sem papas na língua. O português admitiu o apagão coletivo que custou a partida. Uma equipe como a nossa, que sofre em 9 minutos 3 gols, tem que tirar claramente ilações grandes do que é o jogo e da forma que deve se equilibrar mentalmente. E ele tem razão, meus caros. Não dá para uma equipe que se propõe a lutar por títulos, que tem um elenco recheado de jogadores experientes e caros, simplesmente desaparecer durante 10 minutos numa partida decisiva. Luiz Castro também foi categórico ao dizer que a equipe perdeu como um todo, recusando-se a apontar culpados individuais, seja Marcos Rocha na lateral, seja o Everton no gol. Estarmos a dizer que nós perdemos por causa de um jogador não marcador, por causa de um goleiro. Não, a equipe toda perdeu. Toda a equipe, frisou o treinador. E nisso, ele demonstra maturidade e liderança, protegendo seus comandados num momento de fragilidade emocional. O técnico português também falou sobre a necessidade de estabilidade mental, algo que ficou evidentemente em falta naqueles fatídicos 9 minutos que definiram o Grenal.
Não podemos nos desequilibrar como desequilibramos a partir do 2-2. A equipe desapareceu durante uns minutos e foram fatais, lamentou Castro. Ele reconheceu que num momento de pré-temporada, com o time ainda em formação, esses deslizes podem acontecer, mas fez questão de ressaltar que quando o campeonato estiver em pleno curso, esse tipo de fragilidade não pode se repetir de forma alguma. E sobre a estratégia de ter usado os titulares desde o primeiro jogo, enquanto o Inter poupou e rodou o elenco inicialmente, Luiz Castro defendeu sua escolha, queria dar oportunidades a todos os jogadores, observá-los em situação real de jogo até a estreia oficial. A estratégia pode ser questionada agora após a derrota, mas tinha sua lógica dentro do planejamento da comissão técnica. O problema é que no futebol, especialmente no Brasil, resultado é o que vale, e o resultado foi péssimo. E agora, meus queridos ouvintes tricolores, vem o verdadeiro teste de fogo. Na próxima quarta-feira, dia 28 de janeiro, o Grêmio estreia no Campeonato Brasileiro, enfrentando o Fluminense no Maracanã, às 19h30. É um confronto de nível igual ou até superior ao Grenal, como o próprio Luiz Castro reconheceu. O time carioca, mesmo vindo de uma temporada irregular em 2025, é sempre perigoso jogando em casa, tem jogadores de qualidade e certamente estará motivado para estrear com vitória diante de sua torcida. O Grêmio terá pouquíssimo tempo para lamber as feridas, para trabalhar os aspectos táticos e principalmente psicológicos depois da surra levada no clássico. Será um desafio enorme para a comissão técnica recuperar a confiança dos jogadores, resgatar a autoestima abalada e colocar em campo uma equipe competitiva e equilibrada mentalmente. Como disse o próprio Castro, tem impacto negativo, mas amanhã temos que nos levantar, e levantar rápido porque o calendário não perdoa. O momento é de reflexão profunda dentro do vestiário gremista, meus amigos. As 5 razões da derrota que analisamos aqui, a falha do goleiro, a incapacidade de administrar a vantagem, o sumiço dos pontas, a marcação vergonhosa e as substituições ineficazes, não são problemas isolados, são sintomas de algo maior, de uma equipe que ainda não se encontrou, que ainda não tem identidade definida, que oscila entre momentos de bom futebol e apagões coletivos assustadores. Luiz Castro tem pela frente um trabalho hercúleo de construção, de alinhamento de pensamento, de criar uma mentalidade vencedora neste elenco, e a torcida, que é apaixonada, mas também exigente, precisa ter paciência neste momento de reconstrução. O Grêmio não é mais aquele time dominante que conhecemos no passado recente, está num processo de transição, com jogadores novos chegando, outros saindo, uma comissão técnica recém-chegada tentando implementar sua filosofia de jogo. Mas também não podemos ser ingênuos, meus caros ouvintes. Paciência não significa aceitar qualquer coisa, não significa conformismo. O torcedor gremista merece respeito, merece ver seu time entrando em campo com raça, com vontade, com orgulho de vestir aquela camisa sagrada. E foi exatamente isso que faltou naqueles 9 minutos fatais do segundo tempo no Beira-Rio. Faltou atitude, faltou coragem, faltou sangue nos olhos. O Inter jogou como quem queria ganhar a qualquer custo, enquanto o Grêmio pareceu se entregar depois do empate, pareceu aceitar a derrota antes mesmo dela se concretizar, e isso é inaceitável, isso não pode se repetir. Cristaldo, que já no 4º ano mostra inconsistência, Marcos Rocha, que foi exposto na lateral, o Everton, que falhou em momentos cruciais, esses são pontos que precisam ser endereçados com urgência pela comissão técnica. Não adianta proteger jogadores que não correspondem, que não honram a camisa, que não dão o sangue pelo clube. E olha, essa derrota no Grenal tem um peso simbólico enorme para o que vem pela frente na temporada. O Grêmio está disputando o Campeonato Gaúcho, já classificado para a próxima fase, e agora inicia sua jornada no Brasileirão na quarta-feira. São 2 competições pesadas que exigem elenco qualificado, preparação física impecável e principalmente cabeça boa. A fragilidade mental demonstrada no clássico é preocupante porque, se repetir em outros momentos decisivos, pode custar muito caro, pode significar eliminações precoces, pode significar uma briga inglória contra o rebaixamento, e Deus nos livre disso. Por outro lado, essa derrota pode servir como um choque de realidade necessário. Às vezes a equipe precisa tomar um safanão para acordar, para entender a dimensão do desafio que tem pela frente, para criar casca e mentalidade vencedora.
O teste de caráter começa agora no Maracanã contra um adversário qualificado e numa competição onde não há margem para erro. E para encerrar, meus queridos ouvintes tricolores, fica aqui o recado final deste velho jornalista que já viu muita história deste Grêmio imortal. Não é hora de desespero, mas também não é hora de conformismo. É hora de cobrar, de exigir, de apoiar com inteligência. Luiz Castro merece tempo para implementar seu trabalho, isso é inegável. Mas os jogadores precisam entender que vestir a camisa do Grêmio é um privilégio que vem acompanhado de responsabilidade gigantesca. A torcida não aceita falta de raça, não aceita falta de vontade, não aceita ver seu time sendo humilhado pelo maior rival e ouvindo olé das arquibancadas adversárias. A derrota dói, o 4-2 é um resultado vergonhoso que vai ficar marcado na história, mas o mais importante agora é a resposta que virá. O futebol é feito de ciclos, de altos e baixos, e grandes clubes como o Grêmio se levantam justamente nos momentos mais difíceis. Quarta-feira, no Maracanã, é a chance de mostrar que aqueles 9 minutos horríveis foram apenas um acidente de percurso, um tropeço numa caminhada que promete ser longa. Vamos torcer, vamos apoiar, mas vamos também cobrar, porque é assim que se constrói um time vencedor, com amor incondicional, mas também com exigência permanente. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Vamos, Grêmio!